Boa noite, professor. Boa noite. Bom, vamos lá dar início à nossa aula. Hoje nós estamos entrando na seção 3.2. Nós vamos falar sobre diagnóstico situacional e aí na sequência a gente entra na seção 3.3, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é a gente entender que quando a gente fala de diagnóstico situacional, o próprio nome já está nos remetendo o que nós estamos fazendo, de que forma, né? Qual o objetivo que a gente quer atingir. Então, nós estamos fazendo um diagnóstico referente a uma determinada situação, por isso que nós estamos falando aí de diagnóstico situacional. Ou também fazer aí um planejamento estratégico situacional, né? E para que eu preciso fazer um planejamento estratégico? Por que é importante eu fazer um planejamento estratégico e principalmente um planejamento estratégico situacional, tá? Então, nós sabemos que, embora nós tenhamos uma empresa, ou nós somos gerente de uma empresa, ou trabalhamos numa empresa, e também na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, nós temos aí um determinado objetivo, nós queremos chegar em algum lugar, né? O fato de vocês estarem estudando, de vocês estarem na faculdade, é porque vocês têm um objetivo, né? E esse objetivo, ele é traçado como onde eu quero chegar, né? Até onde eu quero ir, o que eu quero alcançar, tá? Então, se você não tiver um objetivo, se você não sabe onde você quer chegar, o que você quer fazer, fica impossível você definir o que você vai fazer no seu dia a dia, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer o mês que vem, porque você não tem nenhum parâmetro, você não tem a luz no fim do túnel para saber o que você quer de melhor para a sua vida, qual o seu futuro, né? O que você quer de melhor para a sua vida. E na empresa também não é diferente. Quando fazemos um planejamento dentro da empresa, um planejamento estratégico situacional, ou um diagnóstico situacional, é justamente isso. É para que nós, como empresa, possamos dar a ela um futuro melhor, né? Fazer com que ela fique mais sólida, fazer com que ela tenha um nome no mercado, seja reconhecida no mercado, né? E que esteja ali lado a lado com os seus concorrentes, tá? Essa ferramenta de gestão, o planejamento estratégico, ela é extremamente importante para quem quer alcançar melhores resultados nos negócios, porque ali no seu planejamento, como o próprio nome está remetendo, você está planejando alguma coisa, né? E você está usando uma estratégia para realizar esse planejamento, para compor esse planejamento, né? Para organizar esse planejamento, porque você quer chegar num determinado local, ou você está buscando um destaque melhor dentro do mercado para até que você tenha melhores resultados, tá? Mas existe aí um tipo de planejamento que realmente ele vai te ajudar de uma forma muito mais assertiva, que justamente é o planejamento estratégico situacional, porque ele está vendo uma determinada situação, tá? Eu posso fazer um planejamento estratégico para a empresa toda, eu posso fazer o planejamento estratégico por setores, ou eu posso fazer um planejamento estratégico para uma determinada situação, né? Eu tenho uma determinada situação, eu preciso sair daquela situação, ou eu quero criar um produto novo, ou eu quero abrir uma nova filial, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa, então eu vou criar um planejamento visualizando aquela situação, tá? Então, o planejamento estratégico situacional, ele foi idealizado pelo economista Carlos Matos, né, um economista chileno, na década de 1970, não tem muito tempo, tá? O planejamento estratégico situacional, ou PES, como também é conhecido, é uma metodologia criada
para lidar enfrentando os desafios da administração pública. Então, inicialmente, o Matos elaborou, né, desenvolveu, idealizou o planejamento estratégico situacional, mas visando os desafios da administração pública, né? E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, esse planejamento estratégico, claro, ele começou a tomar corpo, ele começou a tomar força, né? E aí ele foi utilizado, e ele é utilizado no meio corporativo, tá? Como também uma alternativa do próprio planejamento estratégico tradicional que nós fazemos aí, né? Então, você tem o planejamento estratégico situacional e você tem também o planejamento estratégico tradicional, tá? Diferentemente da abordagem tradicional, a flexibilidade aqui no planejamento estratégico situacional é a palavra-chave, tá? Os planos de ação que são elaborados no planejamento estratégico situacional, eles podem passar por adaptações e também reformulações de acordo com aquilo que você está vivendo, conforme o comportamento de diferentes variáveis situacionais. Por isso que eu falei, esse planejamento estratégico, ele visa uma determinada situação, aquele momento que você está vivendo, né? Ou um problema, ou você está buscando uma solução para alguma coisa, ou você quer idealizar alguma coisa, ou você quer mudar uma determinada rotina, você quer mudar alguma coisa, você quer demitir funcionário, você quer contratar funcionário, não importa a sua situação, tá? Então, ele é bom, né? Ele é eficiente justamente por causa disso, porque ele tem aí uma certa flexibilidade que você vai moldando de acordo com a sua necessidade, diferentemente do planejamento estratégico tradicional, que é aquele que basicamente a gente faz no começo do ano e ele perdura ali durante 12 meses, tá? Claro que no tradicional também você pode fazer algumas revisões ao longo do tempo, né? Ao longo do ano você pode fazer alguns ajustes ali, baseado em alguma mudança da economia, de mercado, alguma coisa que porventura tenha acontecido, né? Mas ele não tem aí a mesma flexibilidade que o situacional tem, tá? Então, se no planejamento tradicional há pouca ou nenhuma possibilidade de você improvisar ou redesenhar estratégias, já no situacional, valoriza-se muito aí o improviso e a flexibilização do que foi previamente estabelecido, que foi o que a gente acabou de falar aí, né? Segundo o próprio Matos, o planejamento estratégico situacional, ele foge do determinismo e da estaticidade dos problemas, algo presente no método tradicional. Então, é aquilo que eu comentei, né? O planejamento estratégico, o tradicional, você lança aqueles números baseado no seu passado, baseado numa história óbvia, né? Você faz alguma correção baseado também em índices que o governo passa, né? Algumas taxas que você tem, e aplica essas taxas em cima desses números e faz uma correção. Então, conta de água eu gastava tanto, esse ano eu pretendo gastar Y, a conta de luz era X, agora é Z, e assim sucessivamente. No situacional, não. No situacional, você tem essa elasticidade, né? Você não está engessado de maneira que você não possa fazer alguma alteração, tá? Então, ele também leva em consideração o momento que você está vivendo, né? O momento que a empresa está vivendo, na hora em que você está propondo essas ações. E é claro, sem deixar de considerar também as mudanças constantes às quais a organização ela pode estar sujeita, tá? Então, por exemplo, se nós montamos um planejamento estratégico tradicional no começo deste ano, e nós tivéssemos montado também um situacional, o situacional ele já teria sido adequado com tudo que aconteceu com a pandemia. O tradicional já não. O tradicional ele ia ficar dessa mesma forma. Por quê? Porque no tradicional eu iria lançar tudo o que foi acontecendo no mês a mês,
E no final ele ia me apontar grandes diferenças. Ele ia me apontar grandes diferenças do real para o orçado, né? E a empresa, né, ou os administradores, ou a consultoria, iria montar relatórios explicando o porquê que estava havendo todas aquelas diferenças, né? Então, ele ia dizer, olha, por causa da pandemia aconteceu isso, a empresa teve que ser paralisada durante algum tempo, a produção ficou paralisada, os nossos fornecedores não conseguiram entregar a matéria-prima, enfim, nós iríamos explicar tudo o que aconteceu. Já no situacional, não. O situacional, ele já iria se moldar a esta situação, né? Então, basicamente, o situacional, ele está vivendo o momento, o planejamento, ele está vivendo junto com o real. Eu planejo e já vou adequando ele junto com o meu momento, tá? E assim eu vou ganhando tempo. Porém, nós temos algumas variáveis, claro, né? Como tudo na vida, nós temos algumas variáveis aí nesse planejamento situacional, tá? Então, para saber o que é planejamento situacional, é preciso compreender também que essa metodologia, ela leva em conta 2 tipos básicos de variáveis, que a gente não pode fugir dessas variáveis, tá? São variáveis controláveis e você tem variáveis que não são controláveis, né? Então, por exemplo, as variáveis controláveis. As variáveis controláveis, o próprio nome está remetendo a isso, são aquelas sobre as quais a organização, né, a empresa, consegue exercer o controle direto. Por isso, são relevantes para que os objetivos propostos no planejamento possam ser alcançados. Então, por exemplo, o produto, o preço, a distribuição, marketing, todas essas coisas você consegue aí controlar, você tem poder sobre tudo isso, né? No entanto, nós temos também as variáveis não controláveis. E nas variáveis não controláveis, as variáveis não controláveis são aquelas que fogem do nosso controle, fogem do controle da organização da empresa. Você não tem controle sobre isso. E você tem, dentro das não controláveis, você tem também 3 tipos. Você tem as invariantes, você tem as variantes e você tem aquela que é surpresa. Muito bem, as invariantes. As invariantes são variáveis que não se pode controlar, mas se pode prever o seu comportamento. Você não tem controle, mas, claro, você pode prever o que vai acontecer. O mercado financeiro, por exemplo, as taxas de câmbio, as taxas de mercado, né, os juros, tudo isso você não tem poder de controle, claro, é o governo que controla tudo isso, é o mercado que controla tudo isso, mas você tem a possibilidade de prever, de acordo com o movimento, de acordo com aquilo que está acontecendo, eu acho que vai aumentar 5, 2, 10, 15, não sei, né? Mas a gente tem aí uma chance de prever o que pode estar acontecendo. Depois nós temos as variantes, dentro das variáveis não controláveis. As variáveis que não se pode controlar e também não podemos prever o seu comportamento, como, por exemplo, a concorrência. Eu não tenho como controlar e também não tenho como prever o que o meu concorrente vai fazer. Eu não sei o que está se passando na cabeça dele, quais são as estratégias que ele está armando, o que ele tem para fazer de lançamento. Né? Então, eu não consigo controlar isso aí, muito menos prever tudo isso. E, por último, dentro das variáveis não controláveis, nós temos as surpresas, né? Como sempre na vida, nós temos as surpresas, que são variáveis com poucas chances de ocorrer, mas capazes de impactarem os objetivos do planejamento. Por exemplo, um acidente, um desastre natural, né? Uma quebra da sua máquina, por exemplo, né? Então, são coisas que podem acontecer do dia para a noite e você achava que aquilo jamais iria acontecer, existia pouca chance de acontecer, mas infelizmente aconteceu. Por exemplo, a pandemia é uma delas, né? Essa é uma variável não controlável, surpresa, né? Nós não temos poder sobre ela, havia pouca chance, né,
A última pandemia que teve foi em 1950, né? Fazem 50 anos. Quer dizer, era pouca chance de acontecer, mas acabou acontecendo, impactando aí todo o nosso planejamento, tá? Então, a gente não tem controle sobre isso, a gente, infelizmente, acontece e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Bom, como é que o planejamento situacional ele vai funcionar na prática? Quem trabalha com planejamento estratégico, budget, né, como a gente costuma dizer, outras pessoas dizem orçamento anual, orçamento mensal, basicamente é tudo a mesma coisa, tá? Se bem que o planejamento estratégico, nós estamos montando estratégica para fazer alguma coisa. No caso de, por exemplo, orçamento anual, budget, é um acompanhamento que você faz durante o mês para saber se aquilo que você planejou realmente está ocorrendo no real, né? E você faz o comparativo para depois você ver por que saiu tanto fora daquilo que você planejou. Mas basicamente são as mesmas linhas, né? Quem trabalha com planejamento, o orçamento, não fica difícil entender o situacional, tá? Então, saber o que é o planejamento estratégico situacional não basta. Não basta só o conhecer, né? Eu preciso entender como é que ele vai funcionar na prática, tá? Eu tenho a teoria, legal, a teoria ela é necessária, mas eu preciso aliar a teoria à prática. As nossas aulas são teóricas, basicamente, né? Seriam mais práticas se nós estivéssemos presencialmente, claro, né? Mas como nós estamos de forma remota, basicamente ela é muito prática, desculpa, ela é muito teórica. Então, assim, eu conheço a teoria, conheço, mas, poxa, eu preciso da prática também, né? E mesmo que nós estivéssemos em sala de aula, seria a mesma coisa. Ali nós teríamos a teoria, né? Mas você precisaria exercer a prática, tá? Então, em vez de etapas, como observado no planejamento tradicional, Matos segmenta o situacional em 4 momentos. Então, você tem um momento explicativo, você tem um momento normativo, você tem um momento estratégico e você tem um momento tático operacional, tá? Então, é dessa forma que vai funcionar aí o nosso planejamento estratégico situacional. Então, o que significa o momento explicativo? Bom, nesse primeiro momento, nós vamos identificar, descrever e explicar todos os problemas que se pretende solucionar com o planejamento estratégico situacional. Então, por isso que chama momento explicativo. Você vai explicar, você vai detalhar, né? E também vai identificar, porque é importante tudo isso, né? Quais são os problemas que você está enfrentando, que você detectou, que você pretende solucionar com essa ferramenta, com o planejamento estratégico situacional, tá? Esses problemas precisam ser devidamente categorizados de acordo com o grau de prioridade e de impacto que cada um deles exerce sobre a organização, tá? Então, você vai fazer isso por ordem de grandeza, né? O que mais está impactando para aquele que menos impacta, tá? Se você tiver 5, então ele vem na ordem decrescente, do maior para o menor. Eu não vou primeiro resolver o menor se o meu problema está no maior, tá bom? De repente você vai fazer a seguinte pergunta, professor, mas é aquele problema menor que está impactando todos os outros problemas. Então ele não é menor, então ele é maior, então ele vai ter que estar lá em cima. Percebe? Tá? É claro, às vezes nós temos um pequeno probleminha, uma coisa bobinha que está acontecendo dentro da empresa, que passa sobre os olhos de todo mundo, ninguém enxerga aquele tipo de problema, né? É uma coisa tão pequena, é uma coisa tão ínfima, é uma coisa que ninguém está dando importância, mas que no fundo, ele está causando um tremendo problema dentro da empresa. Então, ele não é um pequeno problema, ele é um grande problema, né? Parecia ser alguma coisa muito pequena, mas na realidade é uma coisa muito grande, ok? Então você vai categorizar tudo isso por grau de prioridade, por grau de impacto, né? O que mais está impactando, ó? Então você vai dar prioridade para isso.
Aqui também você não deve considerar apenas indicadores, pesquisas, avaliações. É necessário levar em consideração também as circunstâncias reais de cada problema. Tudo bem, você está ali provando para todo mundo, né, através de índices, através de relatórios, através de questionamentos que você fez, de perguntas, de avaliações, enfim, uma série de coisas, mas você também precisa levar em consideração o dia a dia desse problema, a realidade desse problema, né? O papel, ele aceita tudo, os índices são ótimos para a gente analisar na empresa, claro, né? Precisamos dessas pesquisas, desses índices, desses indicadores, mas muitas vezes esses indicadores, esses índices não estão refletindo a realidade, tá? Quer ver uma coisa? Numa determinada empresa, uma vez, as pessoas precisavam que todos os funcionários fizessem uma determinada pesquisa, preenchessem uma pesquisa, né? E precisava atingir um determinado percentual dessa pesquisa, tá? E não conseguia se chegar naquele percentual. E todo dia se cobrava por que não estava atingindo o percentual, por que não atinge, por que não atinge, por que não atinge, né? Então, os indicadores, as pesquisas mostravam que não se conseguia atingir um determinado percentual porque faltavam alguns colaboradores preencher uma determinada pesquisa. E aí, qual que era o real, a circunstância real? A circunstância real era que alguns funcionários estavam afastados, estavam de licença, estavam viajando, estavam de férias. Tá? Então, não se tinha contato com esses funcionários, com esses colaboradores. Então, a realidade era uma e os indicadores mostravam outra. Por isso que é importante você aliar as duas coisas. Tanto todas as informações que você tem através de relatórios, de pesquisas e de avaliações, como também o que está acontecendo na realidade. Então, o que aconteceu? Qual era a prova lá? Que todos os funcionários que estavam na empresa já haviam feito aquela pesquisa, não existia mais ninguém para fazer a pesquisa. Então, não adiantava eu continuando a cobrar daquelas pessoas que estavam na empresa. O problema estava nas pessoas que estavam fora da empresa, com o qual a indústria, a empresa ali, não tinha contato com essas pessoas porque estavam fora. Ela não conseguia nenhum tipo de contato com essas pessoas, percebe? Então, eu preciso levar em consideração por que não estou atingindo um determinado percentual. Isso é importantíssimo, tá? Então, esse é o momento explicativo que você tem. Então, a primeira coisa que você vai fazer aí é identificar, descrever e explicar todos os problemas, né? Separá-los por ordem de prioridade, por ordem de impacto, e depois comprovar tudo isso através de relatórios, mas também as circunstâncias reais que estão fazendo com que esses problemas existam dentro da empresa e estejam atrapalhando aí o desenvolvimento do negócio. O segundo passo é o momento normativo. O próprio nome também já está remetendo aí, a gente já tem uma ideia do que a gente vai fazer, né? No momento normativo, é definida uma situação ideal, ou seja, uma descrição de como tudo deveria ser em condições ideais. Em outras palavras, os resultados que deveriam ser alcançados se tudo transcorresse exatamente como planejado, sem desvios e sem surpresas. Então, momento normativo, você está normatizando tudo isso, você está descrevendo, né? Você está autenticando como aquilo deveria acontecer. Então, eu tenho uma determinada situação que você está com um problema, e nesse momento normativo, você vai descrever, você vai relatar como deveria ser aquela situação. Qual é o ideal daquela situação? Como é a maneira correta
de se fazer aquela situação, né? Porque aí você tem como comparar a forma que está acontecendo como que realmente deveria estar acontecendo, né? Então, você precisa relacionar tudo isso, colocar os resultados, né? Se for aí em números, se for alguma coisa referente à produção, a quantidades, tudo mais, então você vai colocar ali o resultado que deveria, por exemplo, faturamento, se está tendo algum tipo de problema no faturamento que não está atingindo um determinado número, então você vai colocar ali nesse momento normativo e vai descrever qual deveria ser a situação ideal, né, para que você tenha ali um paralelo com a situação que está acontecendo. Então, aí eu consigo visualizar as duas situações, né? Então, nessa situação normativa também, não se esqueça que você tem que transcorrer tudo exatamente como deveria estar acontecendo, né? Esquecendo aí desvio, esquecendo surpresa, esquecendo qualquer tipo de problema que possa ter envolvimento. Ou seja, aqui você vai colocar como se fosse tudo um grande sonho, né? Como se no mundo não existisse, digamos assim, nenhum tipo de problema, né? Aquela situação ideal, né? Todo dia eu vou abrir empresa, vou vender 100 mil reais, né? Chega no final do dia, eu vendi 100 mil reais, estou descansado, consigo pagar minhas contas, consigo investir dinheiro e etc, etc, etc. E a gente sabe que muitas vezes não é dessa forma, tá? Bom, no terceiro momento, nós temos aí o momento estratégico, tá? Então, nesse terceiro momento, o momento estratégico, diferente do momento normativo, nós vamos colocar as adversidades que você poderá enfrentar durante o processo de implementação do seu planejamento estratégico. Então, para que isso aconteça, é necessário averiguar as possíveis contradições entre os objetivos estabelecidos, a disponibilidade de recursos para viabilizar o projeto, a burocracia dos processos, a probabilidade de dar tudo errado e quais fatores podem contribuir para que tudo isso aconteça, né? Então, nesse momento estratégico, é onde nós estamos montando aqui a nossa estratégia, digamos assim, né? Nós vamos colocar aí as adversidades, os problemas que nós vamos enfrentar, né, durante o processo dessa implementação desse planejamento situacional, né? Então, é claro que fazendo esta mudança nessa implementação, nós precisamos descrever aí, colocar tudo aquilo que a gente identifique, né, que possa dar de errado aí no meio do caminho, né? O que vai acontecer? Eu vou ter burocracia, né? Pode acontecer de ter uma indisponibilidade de alguma coisa, né? Eu posso ter problema de internet, eu posso ter problema de computador, eu posso ter problema com falta de funcionário, né? E também você ir ser pessimista também, né? Achar que pode acontecer tudo errado. Isso faz parte também, né? O não faz parte do dicionário, tá? O perder faz parte da nossa vida. O dar errado faz parte da nossa vida. Só erra quem faz. Quem não faz, não erra, né? Então, aconteceu alguma coisa de errada, jamais eu posso me deixar abater, de forma alguma. Eu tenho que aprender com aquele erro, né? Eu tenho que aprender com o meu passado, eu tenho que aprender com as adversidades, eu tenho que aprender com a pandemia, eu tenho que aprender com as catástrofes que acontecem, tá? Nada disso pode me levar, por mais problemas que eu tenha, né? Eu não posso ficar desesperado, porque se eu ficar desesperado, eu não vou ter condições de levar o negócio para frente, ok? Então, eu tenho também que prever, né, que pode dar tudo errado. E se der tudo errado, o que foi que eu esqueci? Quais foram os fatores que influenciaram e que acabou dando tudo errado? Então, percebe que mesmo que dê certo, eu tenho a obrigação de saber o que foi que eu fiz que deu certo, né? E se deu errado, mais ainda eu tenho a obrigação
de saber por que deu errado, né? Quais foram os fatores, né? O que foi que aconteceu, quais foram as adversidades, quais foram as coisas externas, né? As correntes externas que aconteceram, que fizeram com que o meu planejamento desse errado. Justamente eu preciso entender tudo isso para que eu não repita tudo isso no futuro. Então, eu preciso saber o que foi que aconteceu no passado, tá? E eu tenho ainda o momento tático operacional, né? Então, o último momento do planejamento estratégico situacional, ele vai tratar, lógico, da execução, tá? E de uma coisa importante que a gente sempre vem falando, o monitoramento das ações que se pretende implantar. Não basta só eu executar o planejamento, virar as costas e ir embora. Não basta só eu implantar uma nova regra, virar as costas e ir embora. Uma nova rotina, virar as costas e ir embora. Não, eu preciso monitorar essas ações, tá? Eu entro naquele ciclo do PDCA, lembra? Planejar, dirigir, controlar e averiguar, né? Agir, mexer no planejamento, caso alguma ação esteja fora do planejamento ali, alguma coisa que não se encaixou. A gente pode ter previsto alguma coisa que na hora que você implementa, na hora que você põe em ação, né, alguma coisa ali pode não ficar muito justa. Então você precisa ir lá e precisa ajustar isso aí. Por isso que é importante você ter o monitoramento, tá? Então, para isso também é preciso delegar atividades, definir prazos, orçamentos, organizar como tudo vai ser feito, supervisionar cada agente envolvido, prestar contas e promover a avaliação e a melhoria contínua. Ou seja, é preciso acompanhar os efeitos de cada uma das ações previstas no planejamento, para então saber se há necessidade de alterar ou não o percurso, que foi o que eu expliquei para vocês. Então, todas as vezes que você implementar alguma coisa, né? Se você implementar uma regra nova na sua empresa, se você implementar alguma rotina, se você mudar uma rotina, se você mudar uma máquina de lugar, por exemplo, uma mesa de lugar, tá? Se você mudar um setor de lugar, você tem por obrigação monitorar essas ações, para você realmente ter certeza que aquilo que foi feito está acontecendo dentro do planejado. Ele está agregando alguma coisa, ele precisa te trazer alguma coisa boa. As mudanças que nós fazemos, e mudança é sempre bem-vinda, eu já comentei isso com vocês, tá? A mudança, ela é necessária, a mudança, ela é bem-vinda, a mudança, ela agrega, tá? Mas todas as vezes que eu faço uma mudança, eu preciso monitorar, eu preciso saber se realmente deu certo, se agradou, se ficou bom, se as pessoas gostaram, se está sendo produtivo, né? Porque aí eu continuo implementando a mudança cada vez melhor, vou adequando. E se no meio dessa mudança, essa implementação que você fez, essa mudança que você fez, você percebe que alguma coisa não está se encaixando, você percebeu que alguma coisa vai sair, pode acontecer de sair errado lá na frente, né? Vai atrasar alguma coisa. Tá? Então, o que você faz? Você faz ajustes, né? Por isso que o planejamento situacional, ele é muito flexível, justamente por causa disso, né? Você implementa alguma coisa e se não deu certo, você muda, você adequa, você vai fazendo os ajustes necessários, tá? Então, nós temos aqui os 4 momentos aí do planejamento estratégico situacional, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? O momento 1, você explica como nasce, se desenvolve e como se desenvolve o problema. Explicar a realidade por intermédio de apreciação situacional. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você está explicando que você tem um problema, tá? Você explicou para a pessoa, mas também você mostra esse problema por intermédio da apreciação situacional. Então, olha, tá vendo ali o problema, né?
vamos supor que você tem um problema na produção, vai. A tem que passar para B, que tem que passar para D. E a situação é A está passando para B, que está passando para C. Então, você mostra em loco que, olha, ali está o problema, né? Aquela pessoa não tem que passar para o D, ele precisa passar primeiro para o C, depois o C enviar para a outra pessoa, que é o D, tá bom? No segundo momento, você faz os planos para atacar as causas do problema mediante operações. Então, você concebe, né, você cria, você elabora o plano por meio de apostas. Por que por meio de apostas? Porque você está fazendo um planejamento, você está planejando, você não tem 100% de certeza que aquilo que você está fazendo realmente vai dar certo. Claro, nós estamos usando aí o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa expertise, né? Toda aquela bagagem que nós temos de anos de trabalho, mas pode acontecer, porque somos humanos, né? Somos passíveis de erros, né? Ou também pode acontecer de ter as surpresas no meio do caminho, e pode ser que isso não dê certo. Então, por isso que a gente fala que nós estamos concebendo um plano por meio de apostas. No momento 3, nós analisamos aí a viabilidade do plano, ou verificamos o modo de construir a sua viabilidade. Definir o que é possível por intermédio da análise estratégica, tá? Então, analisamos a viabilidade aí do plano, verificamos a sua construção, né? E definimos aí o que é possível fazer mediante uma análise estratégica que a gente já montou, tá? E nós vamos atacar aí o problema na prática, né? Realizando as operações planejadas. Utilizar o cálculo, a ação e a correção no dia a dia, né? Então, não basta só implementar. Depois você precisa usar a ação, né, de correção no dia a dia. Então, tá ali olhando, tá vendo, opa, não foi assim que eu planejei, não foi assim que eu visualizei, né? Então, deixa eu mudar isso aqui. Vamos fazer algum ajuste aqui para que a gente possa montar isso de acordo com o que deve acontecer, tá? E é claro que todos esses momentos, eles estão interligados entre si, tá? Lembre-se que a gente frisou sempre na flexibilidade, tá? Então, todos os momentos, eles estão interligados, né? Um com dois, dois com três com quatro, dois com quatro, um com três, e assim sucessivamente. Então, todos eles estão interligados, fazem parte do mesmo planejamento. Um não existe sem o outro. Todos estão interligados, tá? Por isso que a gente fala aqui no momento 4 de nós fazermos a correção no dia a dia. Então, a correção, ela tanto pode acontecer no momento 1, ela pode acontecer no momento 2, ela pode acontecer no momento 3. O acompanhamento, você está acompanhando todos os momentos, né? Você fez um plano no momento 2, de repente ele está diferente do momento 1, e você percebe que esse momento 2, ele vai refletir no momento 4, alguma coisa vai dar de errado, tá? Então, ele está totalmente interligado, e eu preciso ter essa consciência, ok?